Eu sou oposição a Lula desde 2002. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou uma oposição dentro do campo democrático. E sou, sim, uma oposição dentro de uma percepção de centro-esquerda. Eu quero deixar bem claro a você que me acompanha que sim, eu critico todo o tempo Lula e não me sinto representado por ele. Mas jamais eu daria um voto crítico a Lula me valendo de um voto a Bolsonaro. Bolsonaro não merece o meu voto. Se Lula não merece, muito menos Bolsonaro. Por isso que em 2022 eu optei pelo voto em branco, que é uma das opções da urna eleitoral. Porque eu jamais iria votar, num genocida e golpista barato como é Bolsonaro. Agora, a tática dos bolsonaristas é se valer da mesma dos seus irmãos siameses. Em 2018, a tática do petista era dizer e acusar os votos, que quem votou criticamente usando o voto branco ou nulo, é que esses é que elegeram Bolsonaro. Agora a tática dos bolsonaristas, destes que não tem compromisso nenhum com a verdade dos fatos, é dizer que a culpa da derrocada de Bolsonaro é de quem votou branco ou nulo. Que nós, por exemplo, eleitores de Ciro Gomes, que fomos sabotados no primeiro turno, soterrados pela narrativa do terrorismo eleitoral, silenciada inclusive pelo bolsonarista, que nós teríamos obrigação de votar no Lula também não, mas ainda ter a obrigação de votar no Bolsonaro para dizer não a Lula. Não. Restavam-nos algumas opções. A opção do voto crítico silencioso a Lula, do voto nulo ou branco, do voto da abstenção. Mas jamais haveria uma quarta opção de votar em Bolsonaro. Nós somos do campo democrático e Bolsonaro não o é. Ciro Gomes errou sim ao não fazer uma fala tão direta e reta como eu estou fazendo aqui. Mas ele erraria mais ainda se ele usasse do seu voto crítico em favor de Bolsonaro. Ele votou criticamente em Lula, não subiu no palanque do Lula e nem faz parte do governo Lula, como por exemplo a Simone Tebet, que os bolsonaristas nem falam no nome dela. Por que será? Porque no fundo o Ciro representa a verdadeira antítese do que é o bolsonarismo e o que é o petismo. E resta hoje para o bolsonarista transferir a culpa da sua incompetência para os outros, para aqueles a quem eles prejudicaram, inclusive. Quem saiu prejudicado no processo eleitoral de 22 fomos nós, eleitores de Ciro Gomes, foi o próprio Ciro. Porque nós fomos soterrados por uma narrativa porca do PT, sustentada com muita grana, com a grana do rentismo. O rentismo que patrocinou o bolsonarismo e que depois patrocinou o Lula, porque Lula era mais viável eleitoralmente falando. Mas isto os bolsonaristas não contam. Eles não contam que ficaram em silêncio no primeiro turno e sabiam que no segundo turno iriam perder. Optaram por aquele passo em que a derrocada seria menos feia. E foi menos feia sim, porque na verdade o Lula não ganhou a eleição de 22. Foi a rejeição a Bolsonaro que fez com que Lula tivesse uns poucos votos a mais que Bolsonaro. E Bolsonaro poderia ter tido uma reeleição tranquila se não fizesse o que fez no episódio da Covid-19 no Brasil. Lembrar que pelas suas mãos, 700 mil brasileiros perderam suas vidas. E mais grave do que isto, porque um vírus a gente não controla, mas a gente pode ter políticas públicas de combate a ele e respeito às suas vítimas e familiares, foi o que Bolsonaro não teve. Foi Bolsonaro que zombou das pessoas que estavam com dificuldade de respirar. Foi Bolsonaro que quis comprar uma vacina inexistente e superfaturada. Foi no Ministério do Pazuello que foi descobertos inúmeros escândalos de corrupção
né? Inclusive nós sabemos a compra de cloroquina em vez de vacina, próteses penianas em vez de vacina. Mas isto os bolsonaristas não contam. Os bolsonaristas também não contam que os militares da base do governo Bolsonaro eram aqueles que tinham super salários. São os mesmos que cinicamente defendem um discurso porco e nojento de um Estado mínimo. Mas é um Estado mínimo seletivo. É um Estado mínimo para aqueles que não são dos seus agrados. São aqueles que, depois do ato terrorista de 8 de janeiro, falavam em direitos humanos para presos. Mas até então, eram aqueles que diziam que bandido bom era bandido morto. A incongruência do discurso bolsonarista faz com que qualquer um que tenha um mínimo de senso democrático jamais vote em Bolsonaro. Eu já votei criticamente ao PT inúmeras vezes e vou continuar votando criticamente ao PT. Mas eu vou estar sempre votando em candidatos do campo democrático. Como eu votei em Ciro Gomes 2 vezes, como eu já votei e não me arrependo de ter votado em Plínio de Arruda Sampaio, Heloísa Helena e até mesmo na minha conterrânea Luciana Genro, que debandou para o lado do PT. Mas ainda assim, a Luciana Genro ainda representa o campo democrático. Eu jamais votaria e jamais voto em candidatos que defendem e que têm como ídolos Carlos Alberto Brilhante Ustra, ou que defendam a volta da ditadura, ou que promovam o terrorismo de Estado, né, no suposto golpe. Eu jamais defenderia e defenderei esse tipo de gente. Portanto, exigir de mim, ou de quem votou no Ciro, para votar em Bolsonaro, como um voto não a Lula, é exigir um absurdo. Restavam-nos para nós, o voto crítico em silêncio a Lula, o voto branco, o voto nulo, mas jamais o voto a Bolsonaro.